Próximo domingo, dia 19, nós estudaremos a lição 3 da revista Adultos EBD com o tema A Encarnação do Verbo. O texto áureo da nossa lição: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, está lá em João capítulo 1, versículo 14. A verdade prática: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas e, por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Mas antes, eu peço que curta, compartilhe e me siga para mais conteúdo. Começa agora o resumo da lição no EBD em Foco. O objetivo da lição é elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus e como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. A introdução da lição, voltada à apologia quanto à humanidade plena de Jesus, destaca sobre a deidade absoluta do Senhor, bem como enfatiza que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico. Originado do termo grego dóquio, docetismo significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da Igreja. Nega que Jesus tivesse tido o corpo físico humano e que sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Negar a humanidade de Cristo é tão pecado quanto negar a sua divindade. Os hereges ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. Eram contrários à humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Por exemplo, Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo. Saturnino ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve um corpo físico. Já Marcião negava ser Cristo verdadeiramente humano. E vale ressaltar que Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. A expressão "o que era desde o princípio" reitera o que o apóstolo afirma na introdução do Evangelho que leva o seu nome. Ou seja, no princípio era o Verbo, João capítulo 1, versículo 1. Isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação, está lá em Gênesis 1:1. João ainda destaca: e o Verbo se fez carne. E para sanar qualquer dúvida quanto ao Verbo, diz: e habitou entre nós. Glória a Deus. O apóstolo João, ele reitera o que afirma na introdução do seu próprio Evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, da palavra vida. O propósito é mostrar com ênfase o que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pode ser tocado pelos que com ele conviveram. Na época do apóstolo João, o docetismo já se difundia entre os cristãos e, de maneira direta, o apóstolo esclarece que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus, e sim enganadores. Olha a gravidade da heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu, e se ele não morreu, ele também não ressuscitou, e se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, está lá na Bíblia Sagrada. Porém, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como, por exemplo, os mormons, que é o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores,
E a atitude em negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. A heresia gnóstica, através de Basílides, negava a crucificação de Cristo e dizia que Simão, o Cirineu, ele transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado no lugar de Jesus. Ou seja, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. Já os muçulmanos declaram que o Senhor Jesus não foi crucificado e que tudo não passou de uma simulação. Eles também acreditam que uma sósia de Jesus foi levado à cruz. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus, entre eles o historiador judeu Flávio Joséfo, o qual disse, abre aspas, acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem, fecha aspas. Já o historiador romano Tácito escreveu, abre aspas, aquele de quem levar o nome, Cristo, foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos, fecha aspas. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 3. Que Deus nos abençoe e até domingo, se Ele permitir.